Ô, Calejão, hoje surgiu uma notícia dos caça-comunistas. Olha que coisa estranha. Como agiam matadores de aluguel que seguiam ministros? Gente, as coisas só pioram aqui, as notícias são cada vez mais absurdas. O Comando C4 era composto por militares da ativa e da reserva. Quando a gente fala que o exército precisa ser refundado ou acabar, são por notícias como essas. Tá? A polícia militar, a mesma coisa. Além de civis, operava como uma agência de espionagem e extermínio. Gente, a Polícia Federal desarticulou nesta quarta-feira uma sofisticada organização criminosa especializada em homicídios por encomenda e espionagem ilegal. O grupo, que se autodenominava Comando C4, Comando de Caça a Comunistas, Corruptos e Criminosos, foi alvo da 7ª fase da Operação Sea Summons, deflagrada após a investigação do assassinato do advogado Roberto Zampieri, morto a tiros em dezembro de 2023 em Cuiabá. O Comando C4 era composto por uma rede de militares da ativa e da reserva, além de civis operando como uma verdadeira agência de espionagem e extermínio. Vamos ver um pouquinho aqui do que tem, o que a Globo News trouxe também desse fato. Aqui, porque a Polícia Federal descobre o grupo, né? O grupo também possui uma tabela de valores que detalhava os preços para monitorar autoridades. Ministro do STF, 250 mil, senadores, 150 mil, deputados, 100 mil. A coisa está ficando cada vez pior. Hoje joga a crise num outro patamar. A PF chegou, gente, para você que está em casa, numa espécie de agência de espionagem e de extermínio. É assim que está sendo chamada. Como? Esses militares da ativa e aposentados, segundo as fontes da investigação, foram os responsáveis pelo assassinato deste advogado. Zampieri foi morto com 10 tiros. No telefone dele foram encontrados os primeiros indícios desse mega esquema de venda de sentenças, que atinge tribunais estaduais, tem um juiz aqui de São Paulo afastado, atinge o TRF da 2ª região. Nossa. E chega a gabinetes do STJ. Só que, Mônica, na documentação foi encontrado uma tabela, que eu vou detalhar aqui para vocês, que mostra que essa agência de espionagem e extermínio, é assim que os investigadores estão chamando, cobrava 250 mil reais para espionar ministros do Supremo Tribunal Federal e figuras do Judiciário. É exatamente assim que está descrito na tabela. Eu vou detalhar para vocês. Figuras normais, ou seja, pessoas comuns, custavam 50 mil reais para serem espionadas. Deputados, 100 mil reais. Senadores, 150 mil reais. Ministros / judiciário, 250 mil. É assim que está expresso na tabela que está nas mãos dos investigadores e do Supremo Tribunal Federal. Essa operação foi deflagrada por ordem do ministro Cristiano Zanin. Não tem nada a ver com as demais, golpe de Estado, fake news, nada. Né? Não. É um outro inquérito. É um outro inquérito, mas, Mônica, pelo modus operandi, você vê pontos de contato. Porque são militares da ativa e aposentados, e por conta do esquema. Segundo as fontes com as quais eu conversei, esse grupo trabalhava com armamento pesado e aparelho de espionagem de acesso restrito. Nessa mesma tabela que eu estou detalhando aqui para vocês, está lá os custos envolvidos nessa operação, para justificar a cobrança de 250 mil reais para espionar ministro do Supremo Tribunal Federal e integrantes do Judiciário. Locação de aparelhos temporários, casas ou apartamentos, está detalhado aqui. Utilização de garotas e garotos de programa, que são descritas, essas pessoas, como iscas. Material de disfarce, perucas, bigodes e etc. Está aqui também. 2 drones. O grupo utilizava drones para poder monitorar essas figuras, essas autoridades. Vai para um outro patamar a crise, como eu disse, é o caso mais espinhoso hoje. Você pode falar, nossa, Daniela, estão lá julgando uma tentativa de golpe. Pois é. Mas isso aqui, gente, mostra uma organização criminosa muito bem estruturada que se utilizava de material de uso restrito e de pessoas do meio militar para poder espionar autoridades. Não só vender sentenças, mas espionar autoridades. Mas ele já tem o nome desses militares? Já temos os nomes, tá? Inclusive foi apurado pela Camila Bonfim e o Márcio Falcão.
eu trago para vocês aqui em instantes, em instantes. São 5 alvos de mandado de prisão em diversos estados do país, Mônica. Não. Cara, isso é gravíssimo, né? A gente... sempre o pior tá no dia seguinte. Amanhã vai ser pior, sempre. Né? O nosso primeiro livro da Galanceios, é esse o título, Amanhã vai ser pior. Porque a gente pensa no que é a extrema-direita, o que eles fazem, os espiões, o Carluxo, que tinha aquele software israelense, que foi para Israel para comprar esse software, para entender como funcionava, para espionar os seus inimigos. Né? E agora a gente tem um grupo de extermínio, cara. Um grupo de extermínio para espionar ministros, deputados e juízes e provavelmente jornalistas e pessoas que eles consideravam inimigos, né, do governo. Mas isso acontece assim desde que o Brasil é Brasil. E eu tô lendo um livro, você sabe que eu gosto de indicar essas porra. Ó, isso aqui que eu recebi, mano, tá? Do Carlos Fico, que é a Utopia Autoritária Brasileira. Ele já começa, ele te dá conta de como, ao longo da história republicana, a República já começa com um golpe dos militares e como políticos, por exemplo, do então Partido Republicano Paulista, do PRP, só foram avante, né, para derrubar a monarquia, se comunicando em código, por exemplo, dizendo banco aceita a transação, que era os militares aceitam dar o golpe contra a monarquia naquela ocasião. E isso marca a nossa história, entende? Então, assim, não chega a ser uma surpresa. A gente sabia do punhal verde e amarelo. Agora, algumas falas me impressionam. Isso é o seguinte, os caras têm um plano com preço para matar ministro do STF, o Moraes, o Zanita. Mas não tem nada a ver com o punhal verde e amarelo. A Dani Lima fala, não. Mas em algum nível tem, né? Pode ser que não esteja diretamente ligado. Agora, vem da mesma fonte, né, Beze? Vem do mesmo ímpeto golpista, vem da mesma disposição de assassinar pessoas para dar um golpe de Estado, o que é uma tradição das nossas Forças Armadas. Não tem a menor dúvida. O que é o punhal verde e amarelo? É isso, matar o Lula, o Alckmin, o Xandão, possivelmente outras autoridades da República também, meter um boneco, meter o golpe de Estado e tocar a coisa com mão de ferro. Por que isso não se concretizou? Porque eles não conseguiram viabilizar o processo. É só por isso. Não é porque o Freire Gomes foi um herói, o Batista Júnior foi um herói, etc. Muito provavelmente porque o cálculo pragmático indicou que no dia seguinte eles não teriam apoio suficiente de forças estrangeiras, de contexto social e político e da própria população que fosse forte o bastante para conduzir, para sustentar, sobretudo, o golpe. Senão eles teriam dado. Não tem a menor dúvida. Isso pode acontecer em 2026 já agora. Sim. Novamente, esse é um risco que está constantemente espreitando o Brasil. Não tenho a menor dúvida disso, entendeu, Beze? Então, eu ainda vejo análises relativamente ingênuas que dizem que não, mas é exagero. Vocês acham que os caras iam matar todo mundo? Não, querido. Eles iam matar só as principais autoridades da República. Com o restante, eles iam chamar a gente para uma conversa num restaurante japonês para comer sashimi de salmão e trocar ideia numa boa. E falar, não, a gente matou eles, mas com vocês é no amor, é na amizade. Não ia tomar choque no saco, não ia ter cadeira de dragão, você não ia ter que sair saindo do país para se exilar em outro lugar. Pode ficar tranquilo que nada disso. Isso só ia se aplicar para essa galera que tinha a cabeça a prêmio a 250 mil reais, viu, Beth? E tem aqui figuras normais também, 50 conto. É o que nós estamos valendo, Calejão. O Rodrigo Pacheco, estamos valendo nada.
O Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, seria um dos possíveis alvos do grupo, aponta a PF. Pelas anotações apreendidas pela PF, constava o termo vigilância armada para o dia que Pacheco chegaria ao Brasil. O senador divulgou nota sobre o caso. Externo meu repúdio em razão da gravidade que representa a democracia, a intimidação a autoridades no Brasil com a descoberta de um grupo criminoso, conforme investigação da Polícia Federal, que espiona, ameaça e constrange como se o país fosse uma terra sem lei. Tá aqui, ó. E eu gostei dos disfarces também, bigodes, nariz, perucas, né? Tinha tudo ali, né? Absurdo o que vai acontecer aqui, o que está acontecendo com o nosso país, e a gente tem que ficar atento e esperar o pior, Calejão, para 2026.